Fala, meus amigos, como vocês estão? Eu confesso que caraca, atordoado aqui. É inacreditável o quanto 90 minutos de Vasco e Flamengo é angustiante, meus amigos. Um abraço para todo mundo que está chegando, quem está vindo da nossa transmissão lá. Curtiu com a gente essa angústia? Quem está chegando já assistiu o jogo na TV, quem está aí já se locomovendo nos arredores do Maracanã. Um abraço para todo mundo que vai chegando aqui nesse pós-jogo. Um abraço para você que assiste depois também para curtir a nossa resenha. Meus amigos, olha só, cara, o Vasco da Gama demonstra força. Dá para dizer, né, minha gente? A gente pegou o time do momento. Os caras estão voando, é líder do brasileiro, é passando por cima de todo mundo, é melhor ataque, é melhor defesa, é a porra toda. E, de fato, o Vasco consegue fazer um jogo competitivo, toma um gol no início do jogo, as análises eram as piores possíveis, as perspectivas eram as piores possíveis após aquele gol, logo no início, numa falha, né? Léo Jardim dá a bola ali no Cebolinha, a bola gira, vai na trave, volta na direita, chega na nossa área e os caras têm liberdade ali para concluir no primeiro lance que chega na nossa área, de fato, né? E a gente consegue virar o jogo no sentido do que se esperava, né? Se esperava um jogo de muita dificuldade para o Vasco. É evidente que foi, porque o adversário é muito qualificado, mas o Vasco faz um jogo duro, o Vasco consegue equilibrar as ações, o Vasco consegue ser melhor em boa parte do primeiro tempo, chegar mais no ataque, insiste nas bolas aéreas, insiste nas bolas forçadas, consegue alguns escanteios, e é num deles, acho que no terceiro lance de escanteio, terceiro ou quarto escanteio para o Vasco chega no gol de empate com o Rayan. Passamos um veneninho, né? Passamos um bom veneno. O jogo teve uma história complicada também com a saída do Robert Renan, logo no momento que o Vasco tinha empatado e era melhor no jogo, tinha mais chance, estava chegando mais ao ataque do Flamengo. O jogo esfria e o Vasco é forçado a colocar o Lucas Oliveira, que, meu amigo, olha, passamos um veneninho ali, inclusive com as participações de Lucas Oliveira, que, como Felipe Tiru disse durante a transmissão, podia ter sido pior, viu? Porque ainda cortou umas, teve umas jogadas importantes de Lucas Oliveira, que foi difícil de aguentar, né, minha gente? Quase que teve desastre acontecendo, teve bola maluca, caraca, teve lance na pequena área do Vasco, teve Pedro livre, sozinho, concluindo, mas teve um Vasco também que demonstrou perigo, né? Rayan, acho que faz um jogo muito importante para o Vasco da Gama, até o final do jogo, mesmo extenuado, a gente sabia que aquela bola longa ali, quando chegasse no Rayan, tinha alguma jogada para acontecer, tem um chute muito perigoso do Matheus França, tem o Vasco levando perigo e demonstrando qualidade, competitividade contra o time, repito, que é o líder do campeonato, que é o time da moda aí, há mais de 100 anos, o time da modinha no futebol brasileiro, não é mesmo? E agora, mais do que nunca, e o Vasco faz um bom jogo. Um bom jogo, Tiru, que também me parece que passa muito pelos pés ou pelo combate de Cauã Barros e Hugo Moura no meio, né? Um Flamengo de muita qualidade com a bola nos pés, de muita construção o tempo inteiro contra todos os seus adversários. Se imaginava que se o Vasco desse um mole ali no meio-campo, se propusesse um pouquinho de espaço, o Flamengo ia costurar ali pelo meio algumas das suas jogadas. Não foi o que a gente viu. Foi um meio bem preenchido por essa dupla de volante. Me parece que esse bom jogo do Vasco começa por um bom jogo de Cauã Barros e Hugo Moura. Os dois foram muito exigidos, além do Rayan, são outros dois que terminam o jogo extenuado. Cauã Barros teve que ser substituído ali no finalzinho do segundo tempo. Entraram no ataque do Vasco, tivemos um ataque diferente ao final do jogo, né? Com o Rayan mais centralizado, com o Matheus França chegando ali por trás do nosso centroavante e com um DVD de um lado. E estou esquecendo até um, meu amigo. Mas era... França. E o Colômbia, claro. O Colômbia pela direita. O Colômbia que também fez um jogo que saltou os olhos em diversos aspectos, né? Aquele vigor físico me chamou muito a atenção, mais uma vez, um poder de recomposição do Colômbia, né? Muito vigor físico, mas que, quando tem velocidade, muitas vezes também tem as piores decisões
Mas, enfim, vamos falar sobre tudo isso com muita calma. Meu amigo Felipe Tiru, vou respirar um pouco, cara. Porra, Tiru, o quanto eu quis esses 3 pontinhos, cara. Porra, cara. Porra, a gente teve as chancezinha, cara. Aquela bola do França entra, alguma daquelas bolas que a gente chega entram. Enfim, meus amigos, sejam bem-vindos. Esse é o pós-jogo do Expresso, Felipe Tiru. Queria te dar um abraço extenuado. Eu tô mais extenuado que o Cauã Barros, moleque. Puta merda. Porra, cara, foi um jogo realmente bem assim, tenso pra gente assistindo, né? Acho que se você quiser resumir o jogo, porra, foi jogo tenso, amigo. A gente terminou o jogo com Lucas Oliveira e Matheus Cocão ali para segurar os caras. Daí já meio que tira, né? Então, assim, eu acho, para começar de conversa, pô, uma boa partida do Vasco, cara, bem acima do que eu esperava. Esperava um jogo até do Flamengo sendo mais dominante e tendo mais chances. Tiveram as chances dele, bola na trave, né? Mas a verdade é que o Vasco, cara, conseguiu também, em alguns momentos, se impor, né? Ter o controle, controlar a bola, aquela coisa de ver um Vasco que não consegue ter ali a posse de bola em um momento, apertado pelo intenso time do Flamengo, a gente não viu tanto, não. Foi um jogo que começou ali, interessante, um Vasco que não criava muita chance, nem tinha muita posse, mas estava conseguindo neutralizar o Flamengo, né? O Flamengo que veio com um time meio misto ali, reserva. Conseguimos dar algumas escapadas ali, umas roubadas de bola desde o início do jogo, o Vasco mostrando que a marcação, né, era a chave ali para a gente conseguir um bom resultado. Conseguiu roubar algumas bolas na saída do Flamengo e não soube aproveitar. E aí, mas vinha fazendo um jogo interessante. Aí com 10 minutos, cara, uma vacilada, começa com uma bola que parecia muito pro Léo Jardim, e ele, em vez de pegar, ele resolve dar um tapa. Aí o Cebolinha pega essa bola e manda na trave. No rebote, a bola volta na área. Os caras fazem um chute. O Léo Jardim ainda faz uma defesaça, mas no rebote, 1-0. E aí é aquela coisa, né? Porra, o filme repetido, uma ducha de água fria, porque, porra, a gente vinha fazendo um jogo interessante, mas na prática, com 10 minutos, 1-0 pros caras. Aí é fogo, vamos ter que voltar, montar essa ladeira. Eles que pareciam meio nervosos até ali, vão ter tranquilidade. Enfim, e realmente, o Vasco sente, né, esse gol do Flamengo, leva um tempinho ali para se arrumar, mas, porra, vem se arrumando, vem se ajeitando, vai ficando mais com a bola, vai chegando nas bolas paradas, nas faltas, bota uma bola na trave, no escanteio, que vem ali pela esquerda, no primeiro, né, o Rossi defende, a bola bate na trave e volta, aí é aquela coisa que a gente sempre se lamenta, né, porra, na nossa vez, o rebote cai no pé dos caras, na vez deles, a bola sobra ali para o zagueiro dos caras chutar. Mas no escanteio seguinte, a bola vem lá na área, acha o Ryan que sobe lá no terceiro andar para cabecear e empatar o jogo. O Vasco melhor naquele momento da partida. E aí vem o segundo baque, para o Vasco não falar, porra, com o Vasco tudo acontece. Que foi, o Vasco faz o gol, o Vasco continua marcando em cima, continua recuperando a bola. E numa dessas disputas ali, depois de uma bola na área, o excesso de vontade do Vasco, vai o Cauã Barros, o Robert Renan e mais um flamenguista lá disputar a bola. Bruno Henrique. E, cara, os três dão uma cabeçada juntos. No primeiro momento cai o Barros ali, a gente fica preocupado com o Barros. E depois a gente vai ver que o problema era o Robert Renan, criou um galo grande ali na cabeça dele. E eu acho que muito em função de um lance que teve algumas rodadas atrás, Gustavo, não sei se você ficou sabendo, do goleiro do Santos. Sim. Brazão, ele teve isso, que ficou com uma bolona aqui, os caras resolveram botar uma touca, vamos. Aí teve um lance de choque, ele caiu, meio que apagou lá, e os médicos falaram, pô, um absurdo, uma responsabilidade, deixar ele em campo. Acho que foi muito em função disso que o técnico hoje falou, não, tem que sair, não tem jeito, tem que sair. E o Robert Renan, pô, tô bom pra jogar, quero jogar. E não dá. E deu pra ver também nas imagens, né? Ele falando com o Fernando Diniz, cara, tem que substituir. Falando de, porra, tem que substituir mesmo, cara? Tem certeza que tem que substituir? Porra, tem. E aí o médico falando, né? E aí aquela coisa, o mesmo problema de quando a gente perde o PH, né? Que assim, você perde Robert Renan, que vinha fazendo uma grande partida, e isso por si só já é um baque, e você tem que ter o Lucas Oliveira no lugar dele, né?
Porra, caraca, mais sei lá, 1 hora de Lucas Oliveira pela frente para segurar o melhor ataque do campeonato. Como é que vai ser isso? Um Lucas Oliveira todo estabanado, ainda no primeiro tempo ele toma um amarelo. Aquela coisa meio, cara, esquisita dele, né? Que o Gustavo comentava, é verdade. Ele pega a bola e parece que não tem ninguém. Ele para assim. Displicência, né, cara? Que maluco querendo deixar a gente doente da cabeça, né, cara? Para a bola, fica olhando assim, e de repente tem um maluco em cima dele, aí ele toca na fogueira pro Léo Jardim, aí ele perde a bola. Enfim, ele pegava a bola. Deu uma merda danada, né? O Léo Jardim acaba dando ele pegava a bola, eu ficava solta logo essa bola, Lucas Oliveira, entrega para alguém, pelo amor de Deus. Mas segurou ali, entre as tantas pataquadas que fez, também fez uns bons lances ali, foi segurando a onda. Outro problema desse time do Vasco, que a gente sofre muito. Porra, é um time que vai cansando, vai se desgastando. A gente teve aí uma semana para descansar, o que foi bom, mas jogamos um jogo muito intenso, que exige, né? Se exige contra um time que tem o Flamengo, uma marcação alta o tempo inteiro, não pode desligar. No Maracanã, bem quente, o Danilo trouxe pra gente ali o celular dele parou de funcionar de tanto calor no começo, estava ali no sol, teve gente passando mal na 38 zona mista. graus no Maracanã. Então, muito calor. O time do Vasco foi cansando e foi cedendo espaço. E aí fica aquele desespero, aquela coisa, vai trocar ou não vai trocar? E acabou que fez as mudanças ali, né? No intervalo, ele já faz uma mudança, tira o Nuno, que fez um bom primeiro tempo, mas de bastante entrega ali, por conta do esquema tático, e entra o nosso Colômbia, o Andrés Gomes. Nesse momento, ali no segundo tempo, ali nos 25, ele vai tirar o Coutinho e o Verratti também, para a entrada do Matheus França e do DVD. E aí eu comentava, né? Cara, o problema é que a gente precisava de mais defesa, mais vigor na defesa, né? Porque a gente tinha ali o Cauã já cansado, o Hugo Moura já cansado. Mas, mal ou bem, cara, eu acho que o DVD e o Matheus França, eles trouxeram um vigor pro time do Vasco, que a gente conseguiu ter mais a bola na frente. E aí, a partir do momento que eles voltam, se a gente voltou no segundo tempo foi aos poucos cedendo espaço, e teve um momento ali do segundo tempo, uns 18 minutos, eu lembro, cara, era a bola dos caras de tudo quanto que é lado, a gente já falando, tem que mudar. E eu olhando pro relógio, caralho, 18 minutos, cara, como é que a gente vai segurar mais 18 minutos, mais meia hora disso? E, pô, quando entra o DVD e o Matheus França, cara, individualmente você pode falar que um dos dois ali fez uma grande partida, mas o fato é que o time deles foi cansando, foi tirando intensidade, a gente começou a conseguir reter a bola mais lá na frente, e a gente foi, então, até no final do jogo, voltando a criar chances, né? A ponto a gente poder se lamentar se uma dessas bolas vadias aí, a gente não conseguiria, um golzinho ali, meio milagroso, e sair com uma vitória, né? Acho que o Vasco, voluntarioso, acho que para jogar contra esse Flamengo, nesse Maracanã, em que a torcida, infelizmente, a gente está jogando como visitante em alguns momentos, faz com que o time tenha que sair, como é que a gente pode falar, suar um bocado para arrancar um empate, mas eu tô com o Tiru, tivemos chances de virar o jogo e não aproveitamos, né? Acho que também fica esse recado, mas tivemos chances no segundo tempo. É um segundo tempo que claramente o time ganha um fôlego com a entrada do DVD e o Matheus França, né? Claramente, assim, com o Verratti, Coutinho já não estava dando mais. Para mim, existe uma demora para fazer essas alterações, ao meu ver. O Vasco poderia ter feito essas alterações uns 5, 10 minutos antes, porque mesmo que com seus erros individuais, tanto de França e DVD, pelo menos ganha um fôlego ali na frente, né? Um espírito diferente. Fala. Danilo, eu espero que jogos como o de hoje, em que os caras entram e o time melhora, tragam confiança para o Diniz daqui para frente e antecipar essas substituições também, né? Exato. E acho que até comparado com outros jogos, o Diniz até fez essa substituição, entre aspas, cedo, porque normalmente ele deixa um pouco mais para frente. Mas para mim o time, tanto o Coutinho quanto o Verratti não estavam entregando mais fisicamente, não é má vontade, não é corpo mole, acho que estavam extenuados mesmo, e o DVD e o Matheus deram um fôlego ali e até criando chances, fazendo com que o ataque não ficasse apenas o Ryan ali
no ataque, tentando correr e também fechando pelo PH ali, a lateral direita. Acho que o Vasco teve essas chances. É óbvio que o Flamengo tem um poderio no banco muito superior ao nosso, então eles foram colocando os jogadores titulares deles ao longo do segundo tempo. Eles tiveram chances ali, o Pedro, cara a cara com o Jardim num lance, erros individuais, uma bola na trave, que o Vasco titubeou. Hoje também o Jardim mostrando uma insegurança desde o início do jogo, e isso corroborou também, eu acho que por um jogo mais tenso do que deveria ser, os lances do Vasco ali atrás. Diga, Tiro. Não, entre todos esses lances de azar que a gente deu, pode falar do azar, da saída do Robert Renan, aquele lance em que primeiro o Léo Jardim não sai na bola, espera, a bola bate, aí o Lucas Oliveira chuta em cima do Andrés Gomes, a bola volta nele. Quando aquela bola não entrou, eu não falei para não zicar, mas eu falei, porra, hoje a gente não vai tomar gol, cara, porque essa bola é a bola que entra. É para entrar lá no erros, como é que é aqueles? Gols de erros dos jogadores, era para entrar mais um ali, né? Ia somar mais um erro, né? 12. Somar mais um. O Vasco que o GE fez aquele compilado de 11 erros individuais que resultaram em gols. 9, que resultaram em gols dos adversários. Mas eu acho que o Vasco passou por essas inseguranças e que isso ajudou o Flamengo a melhorar o seu poderio e chances, né? Mas num todo, eu tô com o Gustavo. Hugo Moura e Barros, graças a Deus, talvez a gente tenha encontrado uma dupla de volantes que tenha fôlego, que tenha essa raça, que tenha essa necessidade de marcação, até para que Coutinho possa jogar mais livre, o próprio Verratti, o próprio Ryan e o próprio Nuno, né? Vamos saber se o Nuno, parece que o Nuno saiu machucado, né, no intervalo. Eu quero saber um pouco mais dessas informações. Não sei se vocês tiveram algum relato aí, mas o Nuno estava fazendo uma baita partida tática ali, assessorando o Puma, e a gente sabe da importância do Nuno. E aí, Tiro, me vem na cabeça isso que você estava falando, o Vasco contra o Flamengo, contra times grandes, ele com o Botafogo, ele conseguiu jogar, bater de frente, teve chances, e os jogos contra times que estão na briga com a gente não consegue vencer. E o que me preocupa é o jogo do Bahia, quarta-feira, né, que a gente não vai ter Ryan, suspenso, a gente não vai ter Robert Renan pelo protocolo da concussão, então a gente fica bem bolado de saber como já vamos ter que fazer substituições, mudanças nesse time que a gente entendeu que encaixou legal, que foi bonitinho. Não sabemos se vamos ter o Nuno também, né? É o quê? O Nuno também saiu machucado, a gente não sabe. Não, né? Exato, não. Se machucou sim, gente. A lesão dele é conhecida como 38 graus no Maracanã, correndo pra caralho, igual um demônio. Tá explicada a contusão de Nuno Moreira. Vou até aproveitar aqui para mostrar a sala de imprensa. Essa coletiva vai durar, tá? Já se preparem, porque tem muitos jornalistas aqui. E aí, se a galera toda fizer perguntas, já se preparem que será uma longa entrevista de Fernando Diniz. Então, assim, ele está demorando a entrar, né? Não, já vimos aqui Mário Vassalo, representante da Vasco TV, né? Aqui presente, diretor da Vasco TV. O pessoal do Vasco também já prontinho para transmitir no canal oficial. Mas está demorando mais do que o normal essa coletiva, a entrada de Fernando Diniz aqui. Não que eu acho que tenha acontecido alguma coisa, não. É só uma impressão, e muitos jornalistas aqui para perguntar para Fernando Diniz. Aí vimos vários colegas ali, o Joel tá falando ali, ó, o Bruno Murito do GE também por ali. Vimos até o Smigol, moleque. Olha o João Almirante. João Almirante pintou tal qual o Smigol. Me diga, João Almirante, tudo bem, cara? Como é que você tá, meu camarada? Ih, Marmudo não dá certo, tá não. Mudo. Voltei. Opa. Boa noite, Gustavo Mel, Felipe Tiru, galera do chat, Danilo que tá lá na coletiva. Cara, eu acho que hoje é um jogo que a gente lamenta mais uma vez não ter vencido, né? Acho que em termos de pontuação, um ponto pragmaticamente não é o que me incomoda. Mas eu acho que era mais um jogo. Acho que a gente teve alguns desses que a gente empatou e que ficou com aquela cara. Porra, dava para ter vencido, hein? Dava para um lancezinho ou outro ali ter conseguido um segundo gol. Aquela bola no final ali, que o Matheus França chuta prensado em alguém. Porra, eu vi aquela bola passar.
ali, sair o gol no final e a gente ganhar e tal. Eu acho que a gente tem um começo de jogo ali, uns 10 minutos, que estava aquele jogo estudado, né? Não tinha acontecido muita coisa. E aí, no primeiro ataque do Flamengo, no jogo, assim, sai o gol. Que é a bola que começa, acho que num lançamento que o Léo Jardim, acho que podia segurar também a bola e aí espana. E aí sobra pro Cebolinha, o Cebolinha chuta. Cara, eu quero rever esse lance, João, porque só foi na hora e não teve mais replay. Porque a minha impressão também foi muito, cara, por que você não pega e segura? Não, vai dar um tapinha fraquinho pro lado, assim. A gente narrando o lance, porra, agarra, Jardim. E aí, cara, aí o Cebolinha também acerta aquele chutamento, né? Acho que foi chute, de fato, mas que também a bola, em vez de pegar na trave e ir embora, não, sobra aqui na pontinha para os caras, vem o cruzamento, e aí na zaga são dupla antecipação, né? Uma antecipação ali do Bruno Henrique ao Robert Renan, e no rebote o Carrascal também é mais rápido que o Cuesta, e eles abrem o placar no primeiro ataque. E aí tem uns 5 minutos ali, pós-gol do Flamengo, que parece que, meu amigo, vai ser daquele dia, vai ser aqueles dias complicados. Mas aí o Vasco vai se colocando de novo no jogo, vai começando a ter a bola. O jogo teve um desenho um pouco diferente, porque o Vasco jogou sim bola longa, mas jogou também saindo a bola, chamando o Flamengo para essa pressão e tal, para tentar costurar ali com o Robert Renan, com o Cuesta, com os laterais e tudo mais. O Vasco começou a finalizar, né? Finaliza primeiro com o Ryan e depois foi chegando com falta e escanteio. Antes de empatar, o Rossi faz uma defesa ali que puta que o pariu também, né? Na cabeçada do Puma ali. Porra, uma bola que ele vai buscar e a bola ainda pega na trave e tal. E o Vasco se mantém nesse momento, consegue um outro escanteio logo em seguida e empata o jogo. Depois do gol do Vasco, era o melhor momento nosso no jogo. O Vasco começou a ter presença no campo de ataque com a bola. O Flamengo deu uma sentida ali. E a gente indo para cima e tal, tentando cercar a área do Flamengo. Vem o Barros e bate de cabeça com o Robert Renan. Era o nosso melhor momento, João, exato. Pois é, melhor momento no jogo. O Flamengo tinha sentido ali um pouco o gol. O Vasco já vinha, né, ganhando terreno dentro do jogo para conseguir um empate que dá para se dizer merecido. E o Flamengo, no primeiro tempo, ele se limitou a essa jogada do gol. Foi a jogada do gol ali. Você não lembra de um outro ataque mais perigoso do Flamengo no primeiro tempo. Volta no segundo. Eles voltam de novo tentando tomar a iniciativa, conseguindo empurrar o Vasco um pouco para trás. E isso fica mais claro ainda quando entram os titulares, né? Quando começa a entrar ali o Arrascaeta, o Pedro, o Lino e tal, o Flamengo ele começa a ter um volume, mas não é um volume também a ponto de gerar tantas finalizações para o Flamengo naquele momento. Mas... Fala, Danda. Não, eu falo, a bola começa a rondar mais a nossa área e a gente não consegue reter a bola. Por isso que até a minha pergunta, eu acho que tinha que ter substituído uns 10 minutos antes. Pois é. 5, 10 minutinhos antes. Porque eles entram, e além deles melhorarem tecnicamente, isso é um detalhe importante do jogo. O Flamengo, apesar de ter o elenco que tem, quando você tira 4 peças ali de ataque, que são as principais, isso tem um impacto não só na fluidez do jogo do Flamengo, de toque de bola, enfim, de construção mesmo, mas também na capacidade de pressionar. O Flamengo é um dos times que se notabiliza por ter a melhor pressão do Campeonato Brasileiro, pressão alta. E esse time misto não pressiona com a mesma capacidade do time titular. E aí tem um detalhe interessante. A partir do momento que eles colocam o titular, o Vasco vai sair uma bola ali, meu amigo, e o Léo Jardim já ia fazendo outra merda. E aí vem o chute do Saul, que é o tiro, depois do Pedro tem uma boa chance, mas é o lance mais perigoso naquele momento. E logo a partir dali o Diniz, opa, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que renovar o gás desse time, que eu acho, concordo com você, Danda. 10 minutos mais cedo ali. Ou 5, pelo menos, mais cedo. Até comentei com a Isabela. Agora, o Diniz está esperando os caras fazer um gol para ele fazer a substituição. Deve ser isso, né? Estou imaginando. Porque o Flamengo, de fato, começou a rondar e o Vasco não conseguia mais pressionar tanto. A posse de bola do Flamengo começava já dentro do campo do Vasco, do meio campo para frente. Com a substituição, isso muda. O Vasco passa a conseguir de novo pressionar mais alto, de novo incomodar, de novo atrasar esse começo de jogo do Flamengo. E segurar a bola na frente.
Pois é, e começa a ter de novo finalizações. Antes até dessa substituição, tem um lance capital também do jogo, que a gente fala que para ganhar dos caras, você tem que ter uma eficiência quase que de 100%, não quase, 100%. Não. E tem um lance ali que o Rossi ele tenta dar uma cavada, o Ryan rouba, que é uma bola, eu não sei se é nesse mesmo lance, acho que esse lance é no final, é mais cedo no segundo tempo, que o Ryan rouba a bola, joga na frente e a bola rasteira para o Verratti, a bola. Nossa, e ele tenta meter o cruzamento. Porque aquela era a bola rasteira ali. Se ele dá rasteira, não sei se o Verratti ia fazer gol. Mas aqui ia estar de cara. Tinha o Coutinho atrás ainda por cima, entendeu? E o zagueiro, se ele tenta cortar, ele se estica, pode acabar fazendo contra, né? Pois é. E aí ele acaba dando por cima, facilita o corte. Nessa altura do jogo já tinha entrado o Andrés Gomes lá pelo lado esquerdo, e quando ele faz a mudança, ele leva o DVD para a esquerda, joga com Ryan e França por dentro e traz o Gomes aqui para a direita. E aí o time começa a pressionar mais, volta a roubar uma bolinha ou outra ali na saída, do palhaço do goleiro do Flamengo também, que queria fazer um monte de palhaçada, aparece no jogo, e a gente começa a ter ali uma finalização de novo, é aquela bola do DVD para fora, que ele limpa, chuta para fora, é o França, que bate bem, né? O primeiro lance do França, de canhota ali, ele faz uma boa batida da entrada da área, que o Rossi vai buscar e tal, e o jogo volta a ficar equilibrado. Um jogo que, no momento ali, das substituições do Flamengo até o Vasco fazer as suas, pareceu que, cara, olha, isso aí vai dar merda. Se continuar desse jeito aí, os caras vão dando. Mas, assim, acho que o Vasco conseguiu limitar bem o ataque do Flamengo, não foram tantas oportunidades claras assim do Flamengo, é uma no primeiro tempo, é uma pressionando a nossa saída ali que o Jardim chuta errado, e é uma do Pedro, né? Que é uma bola que sobra ali na área, que ele pega de bate-pronto ali e chuta por cima. Mas assim, Carlos Cuesta, para mim, deu um ótimo cartão de visitas jogando uma partida completa. Me pareceu, além de um cara firme, um cara que sabe a hora que é para bater, teve uma que ele foi lá no meio-campo, em cima do Arrascaeta, não quis nem saber, meu irmão, já chegou arrebentando o cara, foi caçar ele lá em cima, bateu, e com a bola no pé, me pareceu um cara bem tranquilo. A bola não queima no pé dele, ele pode dar o passe nele que ele vai jogar, que ele vai ter personalidade para sair e tal. Uma pena o Robert Renan, que estava mostrando de novo que tem essa qualidade, né? Robert Renan tem ali uma qualidade real para fazer essa saída, fazer inversões e tudo mais. Enfim, eu acho que é um jogo que foi competitivo do Vasco, foi um jogo em que a gente esteve vivo pela vitória até o último minuto, a partir das mudanças melhora e o jogo numa bola ali vadia, podia a gente ter chegado a uma vitória que não seria imerecida, mas que, por outro lado, também dava para ter perdido, os caras ter acertado ali o Pedro, aquele chute do Saul. Acho que acaba que fica um empate justo pelo que vimos no Maracanã, e um jogo competitivo que eu acho que assim o Cuesta e o Renan dão um bom cartão de visita de que podem ser jogadores a subir esse nível da zaga, acredito que vai subir. Gostei da partida do Hugo de volta no meio também. E, cara, acho que se a gente conseguisse reproduzir esse tipo de concentração e de pegada e tal, de ritmo, em outros jogos a gente tem condição de fazer jogos competitivos contra times da parte de cima de novo, como virão aí, Palmeiras, Cruzeiro, que vão ser jogos muito difíceis, mas que hoje eu acho que o Vasco mostrou capacidade de competir dentro desses jogos, dentro desse cenário difícil que se apresentou. Também não estou pintando aqui uma partida espetacular do Vasco, não foi isso, mas foi um clássico equilibrado, bem disputado, que difere um pouco, por exemplo, do jogo do primeiro turno, que eu acho que o Vasco também teve competitividade dentro da sua limitação, mas me pareceu um jogo, principalmente na segunda etapa, de muito mais sobrevivência do que foi esse. Acho que nesse o Vasco viveu. O Vasco jogou o jogo, ele estava ali, podia ter ganho ali numa bola final. Inclusive, o safado do árbitro termina o jogo com 10 segundos antes de terminar o acréscimo, e era a bola nossa no ataque. Enfim, fica aí registrado. Olá, Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 1923. Você está falando de marcação alta. O Vasco hoje, diferente dos outros jogos, da sua característica, teve menos posse de bola, foi 62 para o Flamengo, 38 para o Vasco. E também a questão física, vi que o Coutinho e o Verratti, já no segundo tempo,
já não estavam conseguindo seguir no ritmo. A pergunta, você trabalhou nesse estilo de jogo, isso é, ter menos posse de bola durante essa semana, e Verratti e Coutinho, você acha que poderiam ter saído um pouco antes? Acho que o Vasco poderia ter tido um período maior com o Matheus França e o próprio David dando um gás lá na frente com o Ryan? Obrigado. Podia. Sempre podia. Mas eu não me arrependo de ter feito. Acho que saiu no momento que tinha que sair. Porque a gente tinha os jogadores para entrar, eram os jogadores mais treinados para fazer aquilo, e a gente não... É fácil avaliar que eles cansaram, mas assim, os volantes também estavam puxando o time para trás. E aí cansa mais ainda o Peguete e o Coutinho, que fica mais tempo sem pegar na bola. Teve jogo que eu tirei o Coutinho, contra o Atlético Mineiro, e eles acharam que não tinha que ter tirado, que ele tinha que ter ficado. Eu acho que ele saiu na hora que ele tinha que sair. Eu acho que os dois saíram na hora que tinha que sair. Não acho que demorei para tirar com 20, 25, disseram com 25 no segundo tempo, mais ou menos, não foi isso? 25. Eu acho que era o tempo já que eles dava descansaram e que a gente viu que... E outra coisa, a gente não... Se você bota e tira muito... A gente teve... Tudo bem que fez uma troca, mas na concussão, mas você vai trocando o jogador depois da hora que você quer trocar, troca muito cedo, você não tem mais ninguém para botar no banco. Então acho que eles saíram no tempo exato hoje. Acho que eles contribuíram, até onde eles foram muito importantes, e os outros que entraram também contribuíram. Sobre a posse de bola. A posse de bola, não mas isso é trabalhado sempre. E o Flamengo, essa diferença se deu mais pelo segundo tempo. A gente acho que o primeiro tempo, eu não tenho o número do primeiro tempo, mas o primeiro tempo acho que provavelmente ela foi muito mais bem dividida. E no segundo tempo foi ok. A gente entregou a posse, mas assim, o número de finalizações foi parecido, tanto de finalizações totais como de finalização no gol. Então foi um jogo que o Flamengo teve a posse, mas um pouco a produção ofensiva, circulando a bola de um lado para o outro, assim, cruzamentos, entregando às vezes muita bola para a gente sair e em contra-ataque, principalmente quando a gente alterou, que já estava o Andrés Gomes, o Ryan e o Matheus e o David, a gente tinha um time bastante veloz. Então essa situação ela estava treinada e de alguma forma ela era esperada, não é que a gente queria que acontecesse assim, mas foi como o jogo pediu, o time foi inteligente para poder saber jogar dessa maneira hoje, quando foi necessário. Ibo Vasco, a galera está comemorando aqui, Felipe Tiru, que iremos de Ibo Vasco. Para quem não conhece, o Ibo Vasco é a bolsa de valores dos jogadores vascaínos, e a gente registra aqui o que vocês acharam. Não é mesmo, Felipe Tiru? Não é isso, o Ibo Vasco? É isso aí. Tá só o Diniz. Tá aqui, ó. Descendo, ladeira. Pode manter também. O pessoal tá falando que demorou a mudar, eu até concordo. Podia ter substituído um pouco antes. Mas eu acho que, no geral, o Vasco estrategicamente não esteve mal no jogo hoje. Teve pior momento para mim, repito, é quando eles entram com gás novo e jogadores titulares do banco e a gente não demora a mexer. E aí é quando eles criam um volume ali maior, mas aí depois das substituições a gente volta a equilibrar o jogo e ficar vivo de novo. E o craque eu acho que é o Ryan, né, minha gente? Sim, acho que sim. Mas eu também não daria craque também não para ninguém, sei lá. Que isso, cara. Vamos dar um craque aí, né? Então dá o craque pro garoto. Que tomou um cartão amarelo exagerado, é verdade. Podia ter dado um passe rasteiro pro Verratti ali, preferiu cruzar, mas... Pô, e é um puta de um atacante, né, cara? É um camarada que, meu irmão, vai pra cima dos caras, a gente já vê que tem perigo. E acho que isso deu para ver, no primeiro e no segundo tempo, né? No segundo tempo ali, quando ele já estava cansado também, né? Muito calor hoje no Maracanã, né? Dava para sentir que o Ryan não estava a pleno, estava ele participando ali, a bola sobrava nele. Enfim, não faz apenas o gol, né? É o jogador de mais perigo do Vasco no jogo. Vamos ver aqui a média dela primeiro, né? Vamos dar uma limpada aqui e vamos ver como é que fica a média do time. Aí, subiu, hein? Depois do jogo contra o Botafogo, a gente foi para menos 3,9, aí depois caiu para menos 4,1 contra o Ceará, e agora a gente sobe aí, ó. 3,8, subiu mais umzinho. Vamos ver se a gente até o final da temporada chega no 0, será? Vamos ver aqui no ranking das performances, como é que ficou aqui entre as partidas. Flamengo... É um que tá positivo, né? Flamengo 0x0 tá aqui. Ficou quase junto com o outro, ó. É a 10ª partida aqui, 1x1. E em 11º, o 0x0 do primeiro turno. 10ª partida melhor avaliada, então, do Vasco da Gama. Gol hoje é... Assistência pro Coutinho. Assistência pro Coutinho e o gol sem bônus, sem nada, né? Sem bônus pra ninguém. Gol do Ryan.
Vamos ver como é que fica aí. Rainha deve passar, alguém passa? Passa o Coutinho. Ah, não, porque o Ih, vamos ver, é capaz dos dois empatarem. Rainha 27. E o Coutinho, cadê ele? Tá aqui, ganha 2 pontos pela assistência, né? Vai para 8. Estão empatados. Empatadinhos aqui, ó. O Ryan leva por causa de gol. É a diferença. Como é que é? De desempate. Critério de desempate. Então aí, ó, os 5 jogadores mais participativos em gol do Vasco. Lucas Piton, um grande assistente do Vasco da Gama. Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira em segundo lugar. E o primeiro, o Jefferson Castro. Vai ter que dormir com essa. É o Pablo Verrete. Estourando aqui até o gráfico, a janela. Os pontinhos vão até um pouquinho à frente ali da. É isso. Beijo para todo mundo. Boa noite, Felipe Tiru. Ô, Gustavo Mel, eu acho que é mais uma jornada de Vasco que vai terminando, né? E com ela mais um expresso aqui em 1923. É hora de dizer o quê? Boa noite, Rio. Tchau, Brasil.